Ora bem, este vídeo vai se chamar a problemática do verbo. É que é uma das coisas estupidamente curiosas e cada vez mais tenho pensado nisso. Por mais que, pronto, ponho em causa várias coisas. É que a problemática do verbo é uma das, quiçá, uma problemática também bem grande ao nível das sociedades. Não é? Porque, pronto, no fundo, na atualidade cada vez mais, não é? Aquela malta que, pronto, que automaticamente considera ora verdade ou mentira, seja lá qual for a afirmação que outra qualquer pessoa diz, pronto, isso é normal, mas depois também considera, portanto, tem, às vezes algumas pessoas têm quase como uma espécie de, não sei, de comportamento que vai contra a pessoa que se pronunciou. Que tem a ver, pronto, com aquela educação que, no fundo, terá cultivado a necessidade de crucificar quem se pronunciou, alguns 20 séculos atrás. E isto, pronto, é uma daquelas problemáticas da atualidade. Portanto, alguém afirma seja lá o que for, mais alguém considera que aquilo é ofensivo e pronto, e entretanto, ou quer dizer, de uma forma assim muito legal, põe um processo de tribunal em cima, portanto, no princípio, não tem muito sentido, não é? Mas depois há pessoas que também sentem necessidade de bater na pessoa e não sei o quê. Pronto, e isto é uma problemática, porquê? Porque se ao mesmo tempo isto parece estúpido, parece estúpido que alguém, que mais alguém sinta inquietações sobre aquilo que é, seja lá o que for, que foi pronunciado, ao mesmo tempo tem lógica que haja um efeito. É que, como eu disse num vídeo qualquer, a probabilidade da criação de seja lá do que for está, antes de tudo, na pronunciação do seja lá o que for. Mas, entretanto, nós vivemos num mundo em que tudo tem um objeto, tudo é pronunciado de algum modo, não é? Portanto, todas as coisas que outrora foram negadas e ou até perseguidas, hoje em dia têm uma expressão natural na realidade. E por isso fico sem saber, não é? Esta questão é que, na realidade, basta que mais alguém sinta uma informação qualquer para que haja uma associação comportamental para com aquilo que foi pronunciado. Sendo que, para objetivar como a causa do que foi pronunciado, pronto, vai ao encontro da pessoa que o pronunciou. E isto, pronto, é uma problemática psíquica também, porque se alguém disser que os elefantes voam, em princípio não vai aparecer alguém a dizer eu estou a ver os elefantes a voar. Da mesma forma, se eu disser que, sei lá, o Manel sabe voar, em princípio também não vai aparecer ninguém a dizer sim, realmente eu estou a ver o Manel a voar. É que nesta consideração, não é? Eu, por exemplo, em vários vídeos falo
ora, faço críticas minimamente construtivas e ou racionais a vários temas, incluindo religiões, política e outros mais, e parece que, pronto, que aquilo que eu disse, pronto, realmente lá terá produzido algo em alguém mais que, pronto, que terá sido desagradável. E pronto. E nessa condição de ter sido desagradável, houve automaticamente um desligamento e eu uma necessidade de demonstrar que, pronto, seja lá o que for que eu pronunciei, foi mal. Mas sem se confrontarem comigo naquela de, olha, vamos falar sobre isto, pá, eu quero, tu disseste estas coisas aqui e acolá, e portanto, pá, a minha opinião é a inversa. Pronto. Não há uma, isto é, na atitude social, daquilo que se considera, pronto, mais ou menos a questão do ser homenzinho, não é? Porque, pronto, quando alguém tem uma inquietação com mais alguém, o melhor é falar com a pessoa. De uma forma direta e concreta. Mas não, existe imensas pessoas que não falam e outras imensas pessoas que até consideram ofensivo que alguém pronuncie a sua opinião sobre sabe-se lá o quê. E isto é curioso porque pronto, não é? É quase como eu dizer fogo e eu ouvir mais alguém a dizer por favor não digas isso porque eu estou-me a queimar. Pronto, em princípio, não é? É estranho. Portanto, existe uma associação de criação, não é? Sobre uma realidade e a pessoa pega na realidade que foi pronunciada, mete-se em si e começa-se a sentir queimada. Porque é o fogo. O fogo queima. Pronto. E isto é uma questão que está associada às políticas, por exemplo, não é? Ou às religiões, ou a qualquer tipo de fluxo social que de algum modo está focado num caminho qualquer e mais alguém acrescenta algo, ora a favor, ora contra. Portanto, e ou de uma forma positiva ou negativa, e a partir dali, pronto, parece que, em vez de dizermos, bem, pronto, analisarmos a coisa, não é? De uma forma racional e considerar que o comentário foi absurdo ou não, pronto. Portanto, uma forma civilizada, não é? Tipo, homenzinho, pronto, continua-se conversa e continua o seu caminho. Pronto. É assim que os programadores fazem, é assim que as pessoas que desenvolvem, sabe-se lá o que é, desde a coisa mais teórica até a coisa mais prática, passam por processos erróneos e absurdos e até com piadas sobre aquilo que estão a fazer. É normal. Mas há imensas pessoas que não sabem lidar com isso. E lá está. Na realidade, há cada vez mais demonstrações de pessoas que não têm espaço mental, não é? Para se abrirem de algum modo para com outra pessoa de forma, a trocar impressões sobre as suas opiniões. E, portanto, no fundo, este vídeo nem sei se vai se chamar a problemática do verbo ou a problemática da opinião. Porque, pronto, a opinião é simplesmente uma expressão verbal, nada mais. Por outro lado, nós temos, por exemplo, vemos na democracia. A democracia, pronto, é isso que faz. Portanto, as pessoas que representam os vários partidos deste país ou de outro país qualquer, não é? Uma das grandes demonstrações de participação daquilo que estão a fazer é pronunciarem-se sobre isso. Só.
E, portanto, e mesmo assim, nós vemos que imensas pessoas têm reações, ora contra, ora a favor, de uma forma muito expressiva, não? Contra ou a favor, uma vez mais, as expressões, portanto, aquilo que foi pronunciado. Sabe-se lá por quem. Portanto, isto é uma problemática, porque se de algum modo aquilo que foi expresso verbalmente não é uma realidade, mas é uma realidade para quem consegue atribuir ou associar uma realidade àquilo que foi expresso, pronto, o melhor era que as pessoas que se sentem, não é? Acrescentem algo mais. Ora a favor, ora contra, isto é, ora acrescentando, afirmando, ora acrescentando, negando, não é? E pronto, e as pessoas iam percebendo melhor como fazer o caminho, portanto, como fazer uma transformação na relação humana, não é? Entre as pessoas. E portanto, pronto. É curioso que Isto é curioso, porque houve vários vídeos atrás em que eu falava da relação do Yin e do Yang, sendo a esquerda e a direita o Yang a esquerda e a direita o Yin. E neste sentido, em que pronto, eu gosto de mulheres e pronto, e à parte de todas as coisas brilhantes e belas que elas têm, pronto, sabemos que quando alguma coisa que é posta em causa, o melhor é, pronto, um gajo ser homenzinho e falar diretamente, ou então, pronto, se não for diretamente, o melhor é não ter a relação. Se não for de uma forma sincera e direta, mas pronto, com certo cuidado para que não haja propriamente uma expressão que possa feri-la. E, uma vez mais, cá estamos nesta problemática em que existe um exercício mental da maior parte dos homens de saber lidar com várias expressões sem haver reação. Contudo, às vezes há reação e a reação é violenta. Portanto, no fundo, o exercício mental, em princípio, não é bom. Eu acho que não, realmente. Mas é uma questão que está associada à cultura, não é? O que estava cada vez menos, e ainda bem. E depois existe aquela perspectiva, não é? Esta questão é que lá o rapaz, ao falar com a mulher, por causa daquilo que ele pronuncia, pode fazer com que até a relação acabe. Ou a relação melhore, estupidamente bem. E, portanto, a questão é, não aconteceu nada, só houve a pronunciação de algo mais. Que acrescentou, acrescentando, afirmando ou negando, não é? Seja lá o que for. E, uma vez mais, ao contrário, é a mesma coisa, não é? Portanto, uma coisa mais específica ou concreta, a mulher, se for mulherzinha, não é? Dirige-se à pessoa e fala com ela diretamente e abertamente, de uma forma sincera, igualmente. E com um certo cuidado para que não criar ali mecânicas de, pronto, em princípio, vão piorar a situação. E isto é interessante porque se nós sabemos que as pessoas relacionam-se via aquilo que foi expresso, e a questão da liberdade da expressão, veio trazer esta problemática, veio levantar esta problemática que está associada muito à questão puramente conservadora da direita,
e que eu durante muito tempo pus em causa e questionei, e ainda questiono, contudo, cada vez mais percebo-me que, pronto, nesse sentido, não é que quase todas as boas relações de tudo e mais alguma coisa não apareceram com provocações, nem com más afirmações, mas com um diálogo direto, muito mais direto e muito mais claro sobre as intenções de cada qual. Ora para si, ora para os outros. E isto é importante porque, sendo que até a esquerda, pelo menos aqui em Portugal e noutros países, a esquerda considera que deve-se haver uma livre expressão verbal, que a expressão verbal deve ser respeitada. Pronto, eu considero que sim, considero. Contudo, nesta consideração de que até entre partidos aquilo que é expresso por todos é alvo de acusações, tendo em conta que foi simplesmente uma expressão verbal e não uma demonstração real daquilo que foi pronunciado. Pronto. Portanto, uma coisa é a teoria. Conquistar o mundo. Conquistar o mundo é uma teoria. Produzir isso é outra coisa monstruosamente diferente do que a expressão que diz conquistar o mundo. E portanto, nós vivemos nesta problemática social do verbo, não é? E da forma como os outros vivem o verbo que foi pronunciado. É que, sem dúvida, não é? Eu até tirei quase todos os outros vídeos, ou todos os vídeos, todos, que eu fiz. Tirei não. Vocês, em princípio, podem acedê-los via a descrição deste vídeo e de outros mais. Mas a questão aqui é esta, não é? Realmente, numa noção de um livro, a expressão do livro pode dizer o que quiser. Mesmo assim, nós sabemos que o conteúdo dos livros vai fazer com que desperte, portanto, na associação daquele vídeo chamado a influência dos livros. Portanto, a única coisa que vai... como é que eu ia dizer? Isto para dizer o que eu queria dizer. Queria dizer sobre a problemática do verbo. Portanto, é que eu retirei um monte de vídeos por causa disto. Porque eu estou a ver-me que, na verdade, tudo que eu fiz até agora é mais ou menos um erro. É um erro porquê? Não porque eu não possa ter liberdade de me exprimir. Tenho, e por isso até, pronto, na verdade eu tenho mais liberdade comigo próprio, porque estou só comigo agora mesmo, e em todos os vídeos que eu fiz anteriormente também. Portanto, tenho liberdade total. Podia insultar pessoas, podia gozar com pessoas, podia... Não, mas pronto, prefiro estas conversas mais ou menos sensatas e sinceras. Contudo, pronto, às vezes um pouco provocativas, porque, pronto, há certas coisas que eu... Parece que, não é? Naquela relação dos três macaquinhos que estão no nosso cérebro, não é? Existe aquele que é o que toma a decisão da mudança, que durante o seu período, no período em que não tomou uma decisão, não vê nada. Olha para tudo, mas não vê nada, não consegue ver nada. E às vezes parece que, pronto, que realmente eu às vezes estou nessa condição estou a ver tudo e ao mesmo tempo não vejo nada. E portanto depois existem, pronto, o outro macaquinho,
que esse, pronto, se calhar é mais a minha cena, porque, pronto, é mais a questão puramente criativa, sendo igualmente mais expressiva, sendo ela a condutora dos outros dois. Portanto, na perspectiva dessa analogia, não é? Quando nós queremos trabalhar ou desenvolver qualquer coisa, não é? Nós temos que dizer ao macaquinho que anda sempre cheio de ideias para ir dar uma volta. Porquê? Porque ele não vai, porque o macaquinho está cheio de ideias e, portanto, que é mais expressivo, não é? Ele acrescenta algo de bom, que é a ideia. Mas no fundo ele não consegue autodisciplinar-se no sentido em que ele não vai ajudar os outros dois a produzir aquilo que ele teve a ideia. Ele teve a ideia de uma coisa e os outros dois disseram: isto é uma boa ideia, então vamos trabalhar. Pronto, trabalham. Mas quando eles dizem vamos trabalhar, o que gosta de se entreter vai dar uma volta durante um bocadinho. Porque senão os outros dois não conseguem trabalhar. Pronto. E nesta relação é a mesma coisa. Portanto, as pessoas estão nas suas vidas e alguns existe uma expressão nova que de acordo com as sensibilidades dos outros pode ou não ser ofensivo ou tocar em temas frágeis ou, portanto, tocar em sensibilidades. E pronto, e sem dúvida que há aqui não é? A sociedade vive disso. Portanto, em princípio, tem lógica que, portanto, que a liberdade da expressão esteja só na arte, por exemplo. Porque, pronto, a arte, pronto, pode ser tudo, até pode ter asneiras e afins, mas ela não é verbalmente ofensiva, nem é verbalmente mal educada, etc. Que são todos aqueles valores verbais e ou sociais que, na verdade, eu no meu dia-a-dia tenho. Contudo, pronto, quando estou sozinho, pronto, eu sou único, não é? Portanto, em princípio, posso ser o que quiser para comigo próprio. E, portanto, isto são questões interessantes, porque posso ser comigo próprio, mas a partir do momento que eu partilho isso com o resto do mundo, já não é comigo próprio. Somente. Já é com mais alguém. E, portanto, de algum modo, isto também tem a ver com psicologia. Portanto, de algum modo eu vou ao encontro de uma espécie de um elogio. Pronto, é assim esquisito, não é? Tipo, depois existem os conhecimentos de algumas religiões também associados ao facto do silêncio, não dar a nossa opinião para nada. Na associação, por exemplo, também portanto, falar com a polícia, também dizem que o melhor é não dizer nada, ou com a justiça, eles também dizem que o melhor é não dizerem nada. E, portanto, nós vemos que a expressão verbal, seja lá o que for, tem mais força do que um monte de coisas que nós consideramos que tem algum valor. E, portanto, isto é interessante. É interessante. Por isso isto vai ser a problemática do verbo, não é? E, portanto, a problemática de liberdade de expressão. Realmente não tem muito sentido até lembrar as coisas negativas. É uma das coisas que eu critico imenso a esquerda.
é ela passar a vida a lembrar a direita. Sendo que a direita não faz isso. Não tem... não lembra a esquerda. Neste sentido, a direita não precisa de continuar a lutar contra algo em que ela já venceu. Logo, pronto, essa necessidade põe-se de lado. Mesmo assim, eu acho que pronto, eles não lutam muito propriamente a direita no seu comportamento até político, democrático. Ela faz críticas, tenta fazer críticas mais objetivas. Portanto, é isso, é muito mais feminina. As direitas são muito mais femininas. Eu associo muito esses valores a uma mulher. Nesse sentido. Mas muito mais. E portanto, pronto. Acho que o melhor. E pronto. Eu não acrescentar muito mais. Porque, na verdade, se nada disso interessa, o que é que eu hei de perder o meu tempo com isso? Sendo que, para mim, muitas dessas coisas interessam. Contudo, pronto, os mecanismos para que a minha contribuição possa chegar a mais pessoas é demasiado estruturada e demasiado organizada para que a minha contribuição chegue lá. Sendo que muitas vezes elas podem ser ofensivas, pronto, e provocativas, quando principalmente quero questionar. Estou a questionar, não é? Eu faço uma provocação quando estou a questionar. A provocação é uma questão, antes de tudo. Uma afirmação que diz algo de bom ou de mau também é uma questão. É uma pergunta. Mesmo que seja vista como, ou portanto pronunciada como declaração afirmativa. Ela continua a ser uma pergunta. Porque nós não somos deuses, não é? Portanto, a partir do momento que não somos deuses, em princípio, aquilo que vamos pronunciar não vai... toda a gente vai pôr em causa. Vai pôr em causa, em princípio, aquilo que eu pronunciei não vai ser igual para todos. E, portanto, pronto, eu acho que até vou criar uma nova playlist. Associar uns vídeos interessantes nesta questão da psicologia e do verbo. Vou chamar a esta playlist, se calhar, a probabilidade do verbo, as problemáticas do verbo, e depois vou acrescentar, vou fazer este vídeo vai ser a problemática da liberdade de expressão, como verbo, como expressão verbal. É a problemática do verbo, não é? É a problemática do verbo e mais nada, pronto. Tudo verbo para a cabeça. Afinal de contas, os livros estão feitos de verbo. E nós educamos-nos, autorreeducamos via o verbo. As pessoas falam com o verbo, maioritariamente. Mesmo que haja muita comunicação não verbal. E depois, mais nada, escrevemos com verbo e produzimos tudo com verbo. E, portanto, neste sentido, a problemática das sociedades está no verbo. Sendo que também é a solução. É uma solução, ainda bem que temos o verbo. Senão era muito mais difícil falar, seja lá o que for, sobre sabe-se lá o quê. Até para dizer
garrafa. Pronto, tínhamos um problema. Pronto. Mais 10 pessoas iriam ter 10 nomes diferentes para uma única coisa. Sendo todos da mesma família. Portanto, em princípio viviam todos juntos, enfim. Portanto, não tinham encontrado um padrão e uma linha de continuidade. E pronto. E é assim. Ainda bem que estamos aqui todos para aprender.